Este vídeo é inspirado nos ensinamentos de Napoleon Hill. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Como transformar sua vida em apenas 90 dias com um único hábito. Você não precisa de sorte, de um diploma, de uma grande universidade, nem de uma herança milionária. O que você realmente precisa é de um hábito simples, mas extremamente poderoso. E acredite, se você aplicar isso com disciplina, em menos de 90 dias você não será mais a mesma pessoa. Vai se tornar alguém mais confiante, mais tranquilo e mais próspero. Não só financeiramente, mas mentalmente também. Hoje você vai entender exatamente qual é esse hábito, como ele funciona na prática e por que a maioria das pessoas não consegue levá-lo até o final. Se você tem mais de 20 anos, sente que sua vida não está onde deveria e quer de fato uma mudança, esse vídeo é para você. E antes de seguir, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo quais hábitos você sabe que precisa desenvolver, mas ainda não teve coragem de começar. Napoleon Hill não nasceu rico, não fundou nenhuma empresa gigante, mas conseguiu transformar mais vidas do que muitos gurus modernos. Isso porque ele teve acesso direto às mentes dos homens mais bem-sucedidos da história, nomes como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Hill passou mais de 2 décadas estudando o que essas pessoas faziam de diferente, e depois reuniu tudo de forma clara, prática e poderosa em um verdadeiro mapa mental para gerar riqueza, liberdade e realização pessoal. O livro se chama Pense e Enriqueça e é conhecido no mundo todo. Mas o que pouca gente percebe é que, por trás de toda a filosofia ensinada, existe um ponto de partida, um único hábito, uma prática que absolutamente todos esses homens tinham em comum. Enquanto a maioria das pessoas hoje vive atrás de fórmulas mágicas, métodos rápidos e truques da internet, os verdadeiros mestres fazem o oposto. Eles se concentram no essencial. Constroem a vida que desejam a partir de um único hábito bem executado. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque a motivação desaparece, o cansaço chega, os dias ruins aparecem, mas o hábito permanece. E é isso que faz toda a diferença. É o hábito que transforma desejo em resultado, sonho em realidade, e homens comuns em pessoas extraordinárias. O problema é que muita gente vive como se tivesse tempo infinito. Acordam cansadas, apertam o botão de soneca, passam o dia inteiro correndo só para sobreviver, e no fim, tudo se repete. O tempo passa, as oportunidades somem e sobra o arrependimento. Não é por falta de talento, é por falta de disciplina, de clareza e de coragem para fazer todos os dias o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. O mundo atual é um campo minado de distrações, redes sociais, séries, notificações a todo momento. Tudo isso foi projetado para sequestrar sua atenção. E quanto mais distraído você está, mais distante fica da vida que realmente gostaria de viver. O resultado é uma armadilha silenciosa. Você vive ocupado o tempo todo, mas não sai do lugar. Está sempre começando algo novo, mas nunca termina. Lê um livro aqui, assiste um vídeo motivacional ali, promete que vai mudar na próxima segunda, mas essa segunda nunca chega. O que está faltando é clareza sobre o que você quer, direção para onde deve ir e disciplina para sustentar um único hábito até que ele transforme quem você é de dentro para fora. Napoleon Hill dizia que a indecisão é o inimigo número 1 do sucesso e que o fracasso começa quando você permite que sua rotina decida quem você vai se tornar. E isso é uma realidade. O homem moderno quer liberdade, mas vive como escravo das distrações. Quer riqueza, mas gasta tudo em coisas que só alimentam sua ansiedade. Quer ser respeitado, mas não cumpre nem as promessas que faz para si mesmo. A grande verdade é que o fracasso não é um evento isolado. Ele é o acúmulo de pequenos descuidos diários. Da mesma forma, o sucesso não é algo que acontece do dia para a noite.
ele também é construído, só que com pequenas decisões bem feitas todos os dias, mesmo nos dias difíceis. E principalmente nos dias difíceis. É aí que o verdadeiro crescimento acontece. Quando Napoleon Hill entrevistou os homens mais poderosos do mundo, ele percebeu que todos eles, sem exceção, tinham um hábito simples, mas extremamente poderoso: definir um propósito claro e repetir isso em voz alta, com emoção e convicção, diariamente. Parece simples demais, até bobo, mas é justamente aí que está a chave. Hill chamava isso de propósito definido, e ele afirmava que nenhum sucesso é possível sem isso. A maioria das pessoas começa o dia sem saber o que está construindo, sem um plano, sem um porquê. Vivem apenas reagindo ao que acontece, ao invés de criarem a própria realidade. Já quem constrói riqueza, liberdade e realizações começa o dia se lembrando de quem é, do que quer e do porquê faz o que faz. Essas pessoas não apenas pensam, elas afirmam em voz alta, com energia e convicção. Visualizam seus objetivos, sentem a vitória antes mesmo dela acontecer. Nos primeiros dias, tudo parece incrível. Você acorda, lê seu propósito, sente uma energia enorme, como se tudo começasse finalmente a se encaixar. Mas depois de algumas semanas, a realidade bate. A motivação diminui, o cansaço aparece e os velhos hábitos começam a bater à porta. E é nesse momento que a batalha mais difícil acontece. A batalha contra você mesmo. A mente não te sabota gritando, ela sussurra. Hoje você pode pular. Isso não está funcionando. Você está perdendo tempo. E se você escuta essas vozes, você volta exatamente para onde estava. Cheio de boas intenções, mas sem ação. O maior inimigo não está lá fora. Está dentro da sua cabeça. É a voz da preguiça, do medo, da comparação. Pensamentos como: fulano já conseguiu e eu aqui fazendo isso? Será que funciona? Será que é para mim? Mas aí você se lembra do que Napoleon Hill ensinava. Persistência é o ingrediente mágico que transforma desejo em realidade. E então entende que não se trata de estar motivado, mas de ser disciplinado. De fazer o que precisa ser feito, especialmente nos dias ruins. Você começa a reconhecer seus próprios sabotadores. O medo do fracasso, o medo do ridículo, o medo de não dar certo. E percebe que esses medos quase sempre são histórias que você mesmo contou para si, como: eu não sou bom o bastante, eu comecei tarde demais, ou minha vida é mais difícil que a dos outros. Tudo mentira, são narrativas, que só servem para te prender, porque te livram da responsabilidade de agir. E algo começa a mudar quando você responde essas vozes internas com seu propósito, com sua afirmação diária. Aos poucos, essas vozes perdem força, porque sua mente começa a acreditar naquilo que você repete com consistência. Se você repete desculpas, vive na mediocridade. Se repete um propósito claro, com emoção, todos os dias, você reprograma seu cérebro. Isso não significa que os desafios vão desaparecer. Pelo contrário, vão surgir discussões familiares, imprevistos, dívidas, cansaço extremo, falta de apoio e até lembranças de feridas antigas. E é aí que você vai se sentir tentado a desistir. Mas algo dentro de você vai dizer: só mais um dia, apenas mais um dia. E assim, dia após dia, você se fortalece, o seu entorno vai resistir, seu corpo também. Amigos podem achar que você está estranho, mas é preciso atravessar essa barreira invisível, porque do outro lado está uma nova versão sua. Uma versão que não depende mais de força de vontade, e sim de consistência, de compromisso com você mesmo. E ninguém vê esse compromisso, ninguém aplaude, mas ele transforma absolutamente tudo. E então, sem fogos de artifício, sem grandes sinais, algo muda. De repente, você não está só dizendo o seu propósito, você começa a acreditar, você sente. E quando isso acontece, parece que as coisas à sua volta também começam a se alinhar. Um cliente que te enrolava te procura, uma oportunidade que parecia impossível surge, as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Coincidência?
Talvez, mas na verdade isso acontece porque quando você muda, seu comportamento muda, e quando seu comportamento muda, os resultados mudam. Tudo começa com uma mudança invisível. Repetir seu propósito com clareza, fé e persistência. Isso te leva ao ponto de inflexão. Não é um grande evento externo, é quando internamente você se percebe diferente. Você age diferente, mesmo sem resultados imediatos, porque começa a acreditar de verdade. E depois de 90 dias você percebe que não é só uma pessoa mais disciplinada. Você é alguém completamente diferente. Você enxerga com mais clareza o que quer e, principalmente, o que não aceita mais na sua vida. Fica mais seletivo com quem convive, mais assertivo nas decisões e mais seguro nas conversas. A prática diária de repetir seu propósito faz com que sua mente elimine o que não importa e foque toda a sua energia no que realmente te aproxima da vida que você quer viver. E sim, naturalmente, você pode começar a ganhar mais dinheiro, porque uma mente focada resolve problemas, cria soluções e percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. Esses 90 dias te ensinam algo que nenhuma escola ou universidade ensina. Não vence o mais talentoso. Vence quem é consistente, quem suporta o tédio, quem faz o simples todos os dias, sem aplauso, sem plateia. E isso se conecta diretamente com uma das maiores leis do sucesso que Napoleon Hill deixou. Você se torna aquilo em que pensa constantemente. Se você pensa no seu propósito, na sua melhor versão, na vida que quer construir, durante 90 dias seguidos, é exatamente isso que você se torna.